nosso terceiro episódio do Minutos Corporativos, eu recebo Simão Mairins, que é CEO do Administradores, a maior plataforma de desenvolvimento profissional da América Latina. Simão, muitíssimo obrigada por participar aqui com a gente. E eu sei que você fala de longe, né? E graças à tecnologia, a gente está podendo conversar aqui também. E eu quero que você fale de onde você está. Oi, Ana. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que é uma honra participar aqui com você e representar aqui o Administradores no programa. A gente está aqui, a nossa sede fica em João Pessoa. Muita gente, às vezes, não sabe, né? O Administradores é uma empresa que está no mercado há quase 20 anos já. E a gente trabalha com informação, conteúdo e conteúdo educativo. E a maior parte do nosso público está em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também no exterior. Mas a nossa base é aqui em João Pessoa. E é isso aqui interessante, né, Simão? Porque o quanto, assim, tá em João Pessoa há quase 20 anos e tá ali no mundo inteiro. Então, que bom, a gente agradece muitíssimo, tá? E aí eu quero começar falando algo que é aí o lema de vocês, do Administradores, que é transformar a vida das pessoas, alavancar carreiras e empresas. E aí pergunto, como e quando surgiu o Administradores? Legal, é uma ótima pergunta. A gente sempre gosta muito de contar essa história porque está muito alinhado com o que a gente faz desde então. O Administradores foi fundado pelo nosso CEO e fundador Leandro Vieira, quando ele estava na faculdade de administração ainda. E surgiu como um grupo para ajudar os estudantes a terem acesso a materiais que iam complementar os estudos lá na aula, né? Um artigo complementar, algo, trocar experiências, livros, ali bem nos primórdios da internet, no tempo que não existia ainda rede social, não tinha muita coisa. E aí Leandro criou lá um grupo, fez uma página, e era um grupo, uma coisa que nem existia ainda, muitas opções de ferramentas para isso, né? Leandro gosta de contar que geralmente o professor dava um e-mail, criava um e-mail e compartilhava a senha com os alunos para eles irem pegando os arquivos e os materiais lá. Era uma coisa bem rudimentar, então ele quis criar algo mais ágil e que funcionasse melhor e criou esse grupo. Aí com o tempo ele foi evoluindo. O grupo começou a reunir pessoas de fora da sala, depois de fora da faculdade, depois de fora do estado, de outros lugares, e aí acabou que em um momento virou portal. E a Administradores começou como um portal de informação e um portal acadêmico, né? A gente tinha uma cobertura jornalística sobre administração, negócio, e uma área onde a gente seguia publicando ali aqueles artigos acadêmicos, os trabalhos de pesquisa, como era lá no início no grupo, né? E aí foi evoluindo, a própria internet ela foi se transformando e a gente sempre vem se transformando junto. E em 2014, a gente lançou o Administradores Premium, que é a nossa plataforma de educação. A gente deu um passo além da informação, que é como a gente já fazia. A gente já trabalha desde sempre. É aquela velha coisa, a gente tem que entender muito como a gente se posiciona no mercado. Às vezes, se você vai perguntar para alguém que tem um portal, o que é que você é? Eu sou um portal de notícias. Na verdade, a gente nunca teve essa visão. A gente é um portal de conteúdo e a gente se coloca como uma empresa que está aqui para resolver problemas para as pessoas e ajudar essas pessoas a se desenvolverem, não importa como. Se era lá no início com artigos e notícias, agora a gente ajuda com cursos, com treinamentos e também com os outros conteúdos que continuam disponíveis por aqui. Então ela começou de um jeito, né? Óbvio, a gente sempre se transforma, mas ela começou e hoje o que ela oferece? Quando eu entro no Administradores, no portal Administradores, o que eu encontro lá dentro? Isso, a palavra-chave é conhecimento. O Administradores é um portal de conhecimento. Então, existem vários níveis de aprendizagem que a pessoa pode estar e momentos, né? Assim, às vezes eu preciso fazer um curso para aprender algo muito específico, mas a gente acredita muito também no aprendizado contínuo. Isso é uma coisa que é uma tecla na qual a gente bate muito, inclusive esse é o nosso slogan, nunca pare de aprender. A gente acredita muito que o desenvolvimento ele precisa ser contínuo. Então a gente tem muito essa visão e trabalha muito nesse formato. Então, se a gente tem um curso, o curso ele é sempre complementado com artigos que o aluno vai continuar lendo, ele vai expandir aquilo com podcasts. Então a gente tem
múltiplos conteúdos, está em múltiplas plataformas para conseguir que o nosso conteúdo, o nosso material se adapte ali à realidade de cada um. Então, tem gente que prefere otimizar o tempo no trânsito enquanto vai do trabalho. Agora não, agora menos, né? Com essa pandemia, está quase todo mundo no home office. Mas em dias normais, que vão voltar a acontecer em breve, as pessoas estão no trânsito, então preferem aproveitar aquele momento no trânsito. Numa grande cidade como São Paulo, às vezes a pessoa perde 2, 3 horas do dia no trânsito. Então, muita gente prefere otimizar aquilo dali enquanto está dirigindo, está ouvindo podcast. Então, a nossa plataforma, ela tem aplicativo mobile. Então, às vezes você está numa fila do banco, então está esperando uma reunião, às vezes você pega o celular, já assistiu ali uma meia hora de conteúdo, 15 minutos de conteúdo, já aprendeu alguma coisa. Então, assim, a gente sempre pensa em otimizar o espaço e o tempo do nosso seguidor, do nosso aluno, do nosso público aí. Ô, Simão, uma coisa interessante é que quando a gente fala disso hoje, né, de tudo que a gente está vivendo e teve que ser online, né, vocês já faziam isso antes, né? Isso. Então assim, o que muito está, assim, as pessoas estão se adaptando para vocês é o próprio business, né? Já era um negócio há muito tempo. Isso. Né? E é por isso que você está falando da questão do trânsito, que estamos sem trânsito nesse momento aqui, pelo menos aqui em São Paulo. As coisas já estão voltando um pouco, né? Já estão. Não, mas é porque eu sei que você falou do trânsito, porque para vocês isso já existia muito antes. Sim. Que acelerou, né? Isso. E, de forma geral, as plataformas de conteúdo e cursos online, elas se desenvolveram de que maneira? Levando em conta as constantes mudanças de fazer tudo digital e principalmente mobile. Então, assim, você consegue perceber que se transformou muito desde quando vocês começaram. A internet em si, ela é um espaço que muda muito e muito rápido, né? E eu acho que o que dita todo esse processo de transformação é a experiência do usuário. É a forma como o usuário vai aprendendo a consumir aquilo. E aí tem uma troca, né? Assim, aparecem as plataformas e as plataformas moldam esse hábito e esse hábito também molda a plataforma. Então, vamos pegar um exemplo aqui de redes sociais aí. Lá no passado, acho que a primeira grande rede social a se popularizar aí foi o Orkut. E o Orkut, ele tinha um padrão. Ele era basicamente para computador, né? Ele era, não existe, os celulares não eram tão populares como hoje no tempo, e eles tinham uma estrutura, aquela coisa de grupos, as pessoas tinham que parar um tempo para entrar e fazer aquilo. E aí já apareceu depois, pegando aqui já mais um extremo, vamos ver o exemplo do TikTok, por exemplo. Então, se a gente estabelecer uma linha do tempo aí entre o Orkut e o TikTok, assim, uma grande virada, que o TikTok ele é só um vídeo rápido, com uma mensagem rápida, não tem texto. Assim, o TikTok é a evolução que passou pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, por tudo, sabe? E chegou àquele outro último ponto. Então, quando a gente vai falar em conhecimento, então e aí, como é que o aprendizado, a troca de informação fica nesse contexto? É óbvio que essas redes, esses espaços, eles têm um papel fundamental e eles moldam a experiência do usuário de alguma maneira, de forma completa. Então, é claro que a gente não vai ensinar como uma pessoa fazer gestão ou alguma outra coisa com vídeos do TikTok, mas aquele formato, ele diz alguma coisa sobre a maneira como a gente vai ensinar. A gente tem diferentes níveis de público. Então, assim, no Administradores, hoje, a gente tem desde o jovem, que é estudante ainda, e já está buscando ali uma formação complementar, aprender além do que aprende na faculdade, até o profissional que é sênior, já está largando uma posição executiva numa empresa que abriu o próprio negócio. Então, são gerações diferentes, são visões de mundo diferentes, e a gente precisa estar adaptado a todas elas. Então, quando a gente pensa um conteúdo que é para o jovem, estudante que está ali, então o formato, a forma de entregar isso vai de uma maneira. E para o profissional sênior, que ele prefere aquilo de outra maneira, a gente já trabalha de uma outra maneira também. Então, esse é o ponto-chave, que é a adaptabilidade do que você faz.
a personalização é acho que o ponto-chave de tudo que você vai fazer, principalmente em termos de aprendizado. Eu acho que a palavra é essa, personalização. Não tem a receitinha de bolo, não é para... Não é, assim, a gente precisa ter um padrão que vai nos nortear e vai orientar a inteligência artificial, vai orientar o design, mas até porque, assim, quando a gente pensa, a gente tem que fazer uma plataforma que ela seja adaptável. Mas a experiência ela tem que ser única, porque cada usuário ele vai acessar aquilo de uma maneira. Então, até porque a gente tem aqui uma ferramenta que ela é bem particular, assim, eu não tenho conhecimento de outras plataformas que oferecem esse serviço, que é uma orientação personalizada. Porque, além da experiência tecnológica, né, de formato, tem também a experiência com o conteúdo. Então, às vezes, um aluno da nossa plataforma que ele já está no nível sênior, e acontece muito com o empreendedor, principalmente. O empreendedor que ele tem que tocar um negócio próprio, está começando um negócio, ele tem que fazer tudo na empresa, e aí como é que ele ainda vai arranjar tempo para estudar? Então, a gente faz uma curadoria, a gente monta um plano de desenvolvimento para ele, estabelece metas, organiza o conteúdo no tempo que ele pode dedicar, ele informa para a gente, eu só posso dedicar 15 minutos por dia para aprender. Então, a gente monta um roteiro e que ele vai ali saber o que vai ver a cada dia para ele se organizar e a gente vai fazendo um acompanhamento. Quando precisa mudar, a gente muda. E aí isso é uma coisa que a qual a gente dá muito valor aqui, porque a gente sabe que os desafios são diferentes para cada um. Muitos usuários preferem se virar por conta própria. Ele vai lá, entra, escolhe o que quer ver e vai. Mas para outros, como a gente tem uma plataforma que é muito ampla, imagina uma Netflix aí de cursos e treinamentos. É mais ou menos o que o Administradores é. A gente tem centenas de conteúdos lá dentro e às vezes o usuário... Eu entro na Netflix, às vezes eu passo mais tempo procurando um filme do que vendo o filme. Então, imagine quando você tem que aprender, tem que procurar um curso e você tem pouco tempo para aquilo. Não dá para ficar perdendo tempo procurando. Quando você já tem mais um conhecimento, às vezes o usuário, a gente tem um usuário que está há 3 anos, 4 anos na plataforma já, então ele já conhece tudo, ele já sabe aonde vai de olhos fechados, mas o usuário que acabou de chegar, principalmente, e ele quer aprender rápido, ele não quer ficar perdendo tempo, às vezes ele quer aprender como fazer marketing, e aí ele vai ficar lá procurando, aqui é gestão, aqui é finanças, aqui é isso, aqui é aquilo, onde é que tem marketing? Beleza. Então, quando a gente faz aquela coisa orientada, acho que funciona mais rápido, é mais ágil para ele. A gente sempre pensa nisso, no resultado. Ô, Simão, mas aí não tem desculpa para não aprender, não é? Pois é, conteúdo é o que não falta. Eu tenho aqui uma sequência de perguntas, mas eu vou inverter, até porque a gente entrou nesse gancho. Uhum. E assim, nesse momento de pandemia, enfim, que a gente começou a ver que tanto o homeschooling e o EAD, eles adentraram a casa e a vida das pessoas. E aí, como é que foi para o Administradores? Principalmente o Premium, né, que tem esses cursos. O perfil do usuário se transformou também? Você disse que atende de mamana catucando, né, dos 8 a 80, enfim, sempre. Uhum. Como é que, nesse momento que todo mundo ia ficar em casa e, de fato, as pessoas começaram a se transformar também, como que o público de vocês mudou? O público não mudou, mas a gente notou muito ali uma mudança de comportamento e a gente teve fases. Assim como a pandemia teve fases, a quarentena teve fases, essa experiência a gente vem pensando que teve fases também. Quando começou a quarentena e que já a pandemia vai parar tudo, vai fechar tudo, a gente notou primeiro aquela sensação de desespero, né, que bateu em todo mundo. E a gente teve assim um cuidado muito grande de acompanhar, de orientar, de direcionar, porque essas coisas, assim, é claro que isso foi uma coisa muito atípica, mas acontecimentos atípicos, eles podem acontecer e vão acontecer, mas algumas vezes até o fim da vida. Algumas pessoas já tinham passado por situações parecidas, mas os mais jovens não, né? E aí teve essa fase, e aí depois veio uma fase de, agora que a gente está em casa, que eu estou com mais tempo, porque eu não estou gastando, por mais que eu continue trabalhando no home office, eu não estou gastando meu tempo de trânsito, de deslocamento, eu estou com mais tempo, então eu vou estudar. Então a gente começou a perceber um volume muito maior de tráfego dentro da plataforma, dos usuários que já eram assinantes. Então o assinante que ele tinha 15 minutos por dia, ele passou a ter 1 hora ou mais.
E aí a gente percebeu muito mais gente estudando. Então, eu aproveitei esse tempo para aprender. E agora a gente está numa fase de um grande volume de chegada de novos membros à plataforma, porque a gente é uma plataforma que já estava preparada a ensinar o básico e o necessário para a transformação e também o avançado para quem já está, já empreende, já tem uma carreira. Então, um exemplo, voltando para aquele exemplo do profissional que é sênior e vai sair para montar um próprio negócio. A gente teve uma enxurrada de demissões nesse período de pandemia em várias empresas. Então, muita gente resolveu que não vou procurar emprego, vou empreender, vou criar meu próprio negócio. Então, a gente recebeu muita gente com esse perfil. Um outro tipo de perfil, o empreendedor que ficou esse tempo todo fechado e agora vai ter que voltar com um mundo diferente. Ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então, a gente tem recebido muita gente querendo aprender caminhos de como contornar isso. Então, os nossos cursos de finanças também. Tinha gente que não. Porque a gente pega, às vezes, o empreendedor que não tem formação, empreendeu muito por necessidade, e ali ele vai aprendendo aos trancos e barrancos, vai levando a paulada e vai aprendendo com o erro. Então, tinha gente que nunca não sabia nem o que era um fluxo de caixa. Então, veio a pandemia, ele foi obrigado a aprender o que é fluxo de caixa, porque ele ficou parado, então parou de entrar dinheiro, ele aprendeu da pior maneira o que é um fluxo de caixa. Então, ele teve, eu tenho que organizar isso, vou aprender. E aí, assim, a gente está nessa fase agora de muita gente se preparando para essa retomada. Então, a gente foi produzir novos cursos também. A gente acabou de estrear agora uma série chamada Carreira em Transição, que a gente chama uma consultora de uma parceira nossa, ali, Hatch Hedson, que a gente desenvolve conteúdos de forma conjunta, e ela auxilia os profissionais nessa transição de carreira, o mercado mudando, como é que é o novo perfil desse profissional, como é que ele vai se comportar, como ele se promover, usar as ferramentas certas. E a gente fez também um curso de gestão da mudança, que é mais voltado para empreendedores, empresas, que é com o Renato Grimberg, que também já é professor nosso no curso de consultoria, e é mais voltado para a gestão. Então, assim, a gente tem os alunos voltando a aprender. É claro que todo o conteúdo que a gente já tinha ali, a gente já tem muito material que ajuda para essa fase, que a gente tem muito conteúdo de inovação, conteúdo de gestão, negociação, coisas que vão ajudar, independente da época, né? E a gente foi produzir também conteúdos específicos para esse momento. Eu ia também, assim, falar algo em relação a isso, né? Porque, assim, até quem trabalhou, ficou em casa trabalhando, porque home office por todo esse tempo, teve que voltar para a empresa diferente. Sim. Sim, né? Teve quem saiu do emprego e precisa se republicar, teve aquele que precisa, de fato, profissionalizar o que já faz, e tem aquele que precisa voltar, porque teve tanto tempo em casa que precisa voltar também com um diferencial aí dentro do currículo, né? Então, realmente, a gente sabe de tudo isso. E aí eu quero saber, assim, como a gente fala em tendência dentro de plataforma de conteúdo? O que a gente pode esperar quando fala de tendência? Já tem um universo ali dentro de uma plataforma. O que mais a gente pode esperar? A gente tem acompanhado muito, de uma forma muito presente, essas movimentações, e aí existem movimentos separados nessa história, mas que tendem ao mesmo caminho. Assim, um primeiro ponto é em relação à educação de forma geral. Em todos os níveis, a educação ela vai sofrer uma transformação muito grande. Sim, do ensino básico ao ensino superior, ao ensino complementar, essa mudança vai precisar acontecer. Então, a gente já tem visto os grandes grupos educacionais do país, a gente se transformando, investindo muito mais, de forma muito mais pesada no digital, e a gente vê o que a gente chama de plataformização da educação. Assim, esse mercado tem tendido muito a esse formato, e aí eu retomo aquilo que a gente falou lá atrás, que é a coisa da personalização, que era algo que já existia no nicho de educação complementar, que é mais ou menos o que a gente já tem feito, e isso vai acabar impactando todos os outros agora, porque o aluno do ensino básico ele aprendeu o que dá para ele aprender de uma maneira personalizada do jeito dele, que às vezes a educação que era na sala de aula padrão, que o professor ia e ensinava do mesmo jeito para todo mundo, pode ser melhor
com um complemento de ferramentas. Claro que o professor vai continuar dando a aula dele lá, que é fundamental, o professor é a âncora, é a referência, mas a aula não vai acabar ali. Ela vai tender a um outro... Porque, por exemplo, hoje o professor está dando uma aula remota aqui, mais ou menos como a gente está conversando agora. Ele está dando a aula que ele daria para qualquer outro. E aí ele faz uma referência. A partir dessa referência, cada aluno pode ter uma experiência própria. Estou dando um exemplo bem simples e rudimentar, mas o aluno pode ir lá na Wikipédia e pesquisar na hora um conteúdo complementar sobre aquilo. Ele já é uma forma de expandir. Então, aqui dentro da nossa plataforma, a gente trabalha também dessa maneira. Se o professor está dando uma aula, então ele faz uma referência a uma leitura, ele já tem a leitura ali dentro do próprio ambiente, já tem um roteiro do que ele vai ver, do que ele vai seguir. Então, essa coisa de organizar os fluxos, eu acredito que é um caminho sem volta nesse processo. Ter fluxos organizados, experiências mais personalizadas, eu acho que é a principal tendência. Vai ser muito mais rentável, né? Também. E aquilo de romper as paredes da sala de aula, isso, né? Literalmente acontecendo. Isso. Né? Muito bem. Ô, Simão, vamos falar de números? Vamos lá. Muito bem. Eu quero saber, assim, quantas visitas vocês têm no site? Isso. A gente tem ali o nosso tráfego de visitas no portal, ele varia muito ao longo do ano, assim, e a pandemia ela trouxe uma situação ainda mais atípica, né? Porque boa parte da nossa audiência ela é acadêmica, né? Então, assim, uma fatia importante ali. Então, geralmente, nos períodos letivos, a gente tem muito mais buscas. Então, de certa maneira, a gente foi privilegiado agora. Até uma palavra... É meio constrangedor usar a palavra privilegiado durante nisso tudo, mas assim, de certa maneira impactou positivamente, porque as pessoas estão estudando mais online, então estão pesquisando mais e chegando mais ao portal, e a gente notou esse crescimento nessa audiência. A gente tem em média aí de 3 a 5 milhões de visitas por mês no portal. Isso, no portal todo. Então, se divide aí entre a plataforma acadêmica, cobertura noticiosa, né, reportagens, entrevistas, os artigos, e a plataforma premium. Mas esse número que você está dando já vem somando, já é uma média dentro do... Por mês. Isso, por mês. Isso, ela varia aí entre 3 e 5 milhões. Por exemplo, agora, geralmente em período de provas, por exemplo, na universidade. Então, a gente tem um salto gigantesco, o pessoal está pesquisando conteúdo para a prova, aí depois diminui um pouquinho. Então, quando a gente tem uma ação muito especial no Premium, que a gente faz um evento online, por exemplo, então aumenta o tráfego, então isso varia. Mas, geralmente, ele fica aí entre 3 e 5 milhões. É um tráfego, tráfego relevante. E de alunos na plataforma, até agora a gente já... Eu vou até te dizer que eu fiquei te devendo aqui pegar o número exato, mas a gente tem um pouco mais de 100 mil alunos que já passaram pela plataforma, entre assinantes e alunos de curso. Que a gente trabalha com alguns formatos diferentes. A gente tem a assinatura, que é o membro premium que assina e fica lá, e tem um aluno que ele se inscreve num curso, conclui aquele curso e pronto, ele resolveu aquilo, né? Então, entre os alunos que já se formaram nos cursos e que são assinantes atualmente, um pouco mais de 100 mil. Muita coisa, uma galera. Muita gente, mas são quase 20 anos de estrada aí. Quantos seguidores vocês têm nas redes sociais? São... É 1 milhão? Né? Isso, somando todas as redes sociais dá mais ou menos 4 milhões. A gente tem 1 milhão e 200, 1 milhão e 200 ali no Instagram, tem 2 milhões e meio quase 3 milhões no Facebook, acho que 200 a 300 mil lá no LinkedIn, temos 100 mil no YouTube, e a gente vai somando aí. A gente consegue, assim, vocês têm essa informação assim, por região? Nas redes sociais, elas refletem basicamente o mesmo padrão do portal. Aí no portal a gente tem assim, o nosso primeiro estado é São Paulo, é a nossa principal fonte de tráfego. Depois Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Rio Grande do Sul. São os principais. Aí a gente tem uma audiência interessante também na Bahia e no Ceará,
Então, principalmente região sul e sudeste, né? Aí depois, na região nordeste, a gente tem as principais capitais, Fortaleza, Recife, e aí distribui isso de forma mais igualitária no restante do país. Mas é interessante ressaltar que no mundo de língua portuguesa, lá fora, a gente tem mais audiência do que em alguns estados do Brasil. Então, Portugal é a nossa terceira fonte de audiência depois do Brasil. Assim, Brasil, a gente tem muito brasileiro no Reino Unido e Estados Unidos, então que acesso a administradores também. Então, ocupam ali o segundo lugar. E depois Portugal. Aí vem Moçambique, Angola, tem brasileiro no mundo todo, né? Então, a gente tem outros países que tem um tráfego mais incidental ali. Mas no mundo de língua portuguesa, a gente tem uma penetração boa também. Mas que ótimo essa colaboração. E é muito importante. E assim, nos países africanos existe ainda uma carência muito grande de plataformas como a nossa. Então, a gente é uma referência muito importante, principalmente de Angola e Moçambique, a gente tem um contato muito próximo com esses usuários lá. Eles são muito participativos, muito engajados, são realmente muito interessados. É um público muito, muito legal. Muito legal. E quando a gente fala de material, né, quando a gente está falando de uma plataforma de conteúdo, a gente também consegue mensurar os downloads, né? Isso. Quantos downloads administradores têm por mês? Esse monitoramento dos downloads, ele precisa ali separar coisa por coisa, porque a gente tem download, por exemplo, tem download de um material numa aula, download em outro lugar. Então, o tráfego de download que a gente monitora de forma mais presente... o podcast, que é o Café com Administradores. É, né? O Café com ADM. A gente está agora exatamente com 91.774.479 downloads do podcast, para ser mais exato. Eu acabei que eu falei de todas as outras iniciativas e a nossa mais recente, que é o podcast, que eu acabei passando batido aí, mas hoje eu acho que é uma das nossas principais vitrines. É uma marca que ficou muito consolidada, inclusive meu paralelo já administradores. Muitas vezes algumas pessoas conhecem o Café com ADM e não conhecem administradores, porque tiveram contato primeiro com o Café com ADM. Ele é apresentado pelo nosso CEO, o Leandro Vieira, está disponível no nosso portal, mas também em todas as outras plataformas, né, no Spotify, no Deezer, onde você ouvir música e podcast, ele vai estar lá. E a gente tem lá, são entrevistas, Leandro, uma vez por semana ele entrevista alguém do mercado, é muita gente boa, então é realmente muito legal, e virou uma referência, assim, todo mundo que é da área de negócios hoje no Brasil conhece o Café com ADM. Muito bem. E o CEO, qual é o seu grande desafio da plataforma Administradores? Olha, quando a gente trata de negócios digitais, o principal desafio é você manter a visão lá na frente, né, para evitar que você seja engolido pela transformação. Então, a gente tem que sempre procurar andar um passo à frente. Então, a gente começou a trabalhar educação no portal numa época que ninguém fazia isso. Então, quando o mercado ele se encheu de cursos e mais outras coisas online, a gente já era uma plataforma estabelecida. A gente começou a fazer podcast lá atrás, quando pouca gente ainda fazia, nem o G1, que é o grande portal do Brasil, né, ligado à Globo, não fazia podcast, então a gente já fazia lá atrás. Nas próprias redes sociais, eu lembro que a gente foi sempre entre os principais veículos, os primeiros veículos a criar perfil nas redes sociais. Sempre que aparece uma rede social nova, a gente cria um perfil lá. Se a rede não vinga, aí beleza, a gente deixa para lá. Então, mas se vinga, a gente já tá ali na vanguarda. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. É a gente sempre ter o olhar lá na frente para a gente se antecipar às mudanças. Porque quando ela vem, às vezes, ela não dá tempo para se adaptar. Ela passa por cima, né? É verdade. Nossa, hoje, se você pudesse conversar com alguém que lhe inspira no mundo dos negócios, com quem você falaria? Olha, é até difícil dizer uma única pessoa, porque a gente lida com muita gente no mercado, acompanha o trabalho de muita gente são muitas referências, até porque são de áreas distintas. Então, assim, os nossos professores do Premium são figuras que, para mim, são as grandes referências.
A gente tem lá não só experts de mercado, mas a gente tem também, aliás, a gente não tem só professores, né, acadêmicos, mas a gente também tem profissionais de mercado, gente que empreende, gente que está ali aprendendo. Então, a gente tem o professor Renato Grimberg, por exemplo, é um cara muito, muito forte, muito, muito competente, e ele tem uma trajetória muito boa. Ele é nosso professor do curso de consultoria e professor do nosso curso novo de gestão da mudança. Então, ele tem uma carreira executiva longa, já trabalhou na Warner, já trabalhou para o Trabalhando.com, que era uma empresa do Santander aqui no Brasil, e hoje ele trabalha como consultor e autor de um livro que já vendeu mais de 100 mil cópias, que é A Estratégia do Olho do Tigre. Então, é um cara realmente muito competente, e a gente tem a oportunidade de sentar com ele e conversar de vez em quando aqui, para aprender muito. Então, a gente tem, por exemplo, o professor Marcos Hiller, que também é nosso professor de vários workshops na área de branding, de marketing, inclusive é professor de um curso novo, nosso também, o estrategista de marcas, e é um cara realmente fenomenal. O Hiller é um cara que entende muito do mercado, ele nos ajuda muito, inclusive, a enxergar essas tendências lá na frente. Já fez programas conosco aqui, inclusive, que ele viajou, foi para Dubai, foi para Nova York, buscar tendências, trazer, gravou no programa para a gente rodar aqui. É muito legal. E é um cara assim que ele tem uma experiência de mercado e ele é um grande estudioso. Ele também tem um pé na academia, ele é professor, universitário, então ele está ali no mercado e na academia sempre fazendo essa junção. Tem a Áurea Regina de Sá, que é nossa expert de comunicação pessoal. Acho que não tem no Brasil ninguém tão bom quanto ela. Então, você está falando, mas não está falando. Com essas pessoas você já conversado. Você já conversa, de certa forma. Ah, sim, você quer saber com quem a gente gostaria de conversar, né? Não, você, Simão, sim. gostaria de conversar. Alguém que você gostaria de conversar, alguém que te inspira muito na vida. Ah, legal. Deixa... Você já está bem assessorado. O serviço permite já se inspirar com muita gente, mas tem alguém que você... Olha, eu te confesso que eu nunca parei assim para pensar alguém com quem eu gostaria de conversar e eu nunca tenho conversado. Mas voltando aqui para o nosso hall de professores, talvez o nosso professor Howard Gardner, que é professor do nosso Leadership, a Masterclass, que é um treinamento internacional que a gente tem sobre liderança e inteligência emocional, e o Howard Gardner é um professor aclamadíssimo no mundo, é autor de vários livros, e o módulo dele foi um módulo que me chamou muita atenção. Ele trabalha muito com a pesquisa sobre inteligências múltiplas, a forma como a gente explora o nosso cérebro, o nosso conhecimento. É uma pessoa com quem eu gostaria de ter tido a oportunidade de conversar pessoalmente. O Peter Senge, que é professor desse curso também, eu até já tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele um tempo atrás, mas o Gardner não. Espero que daqui para o fim da vida eu consiga fazer uma entrevista com ele aí, trocar algumas ideias. Eu tenho uma pergunta. Vocês aí do Administradores, vocês fazem os cursos de vocês, né? Todos. Eu não tenho um curso, não tem uma aula que eu não tenha visto aqui no Administradores Premium. Bom, Simão, se você quiser deixar ali um contato para o pessoal poder acessar, então, das redes sociais ou a plataforma, e onde? O nosso site é fácil de achar. Se você colocar administradores no Google, já vai chegar lá, mas se quiser acessar direto também, administradores.com.br, você vai chegar ao nosso portal, lá tem todas as informações. Para conhecer o Administradores Premium, a gente tem o administradores.com.br/assine, né, que lá tem todas as informações da plataforma. E a gente está em todos os lugares. A gente está no Instagram, se você falar com a gente pelo Instagram, Portal Administradores, né, @Portal Administradores, a gente vai responder. Se falar com a gente pelo Facebook, que é Portal Administrador, a gente vai responder no YouTube, e a gente é verificado em todos os lugares, né? Então, é fácil de achar. Tem o logozinho azul lá, e é só nos chamar que a gente fala. E a gente está sempre de portas abertas, assim, o que a gente mais gosta de fazer é conversar. A gente dá sempre muita atenção a todo mundo que nos procura, eu mesmo, pessoalmente, o Leandro, a gente responde todos os e-mails que chegam. Às vezes demora um pouco, porque às vezes chega muito e-mail, mas a gente não deixa ninguém sem resposta. A gente também adora conversar e a gente quer agradecer muitíssimo ao Portal Administradores. Muito obrigada por essa conversa, pelo seu tempo, por tantas informações. Eu que agradeço. Assim, para a gente foi uma honra participar aqui. Espero a gente voltar depois, conversar mais, que sempre tem muita conversa nova para tocar. Tem sempre muita conversa. Isso. A gente fala, são minutos corporativos, a gente precisa
Isso, mas finalizar. eu agradeço muito, muito obrigado, de verdade, e a gente está aqui de portas abertas para voltar a conversar sempre. Foi um papo muito bom, muito bem conduzido. Ai, que Obrigado. bom. Muitíssimo obrigada. E você que está conosco, continue acompanhando os Minutos Corporativos. Muito obrigada.